Ele entrou naquela loja de luxo como qualquer cliente comum. Nenhum segurança foi chamado. Nenhum alarme disparou. Porque, à primeira vista, ele era só mais um. Vestia roupa simples. Uma camiseta cinza já, desgastada pelo tempo. Uma mochila gasta pendurada no ombro. E aquele olhar, um olhar de quem já foi ignorado muitas vezes. Um olhar de quem sabia exatamente o que estava fazendo ali. Por trás daquela simplicidade, havia muito mais. Havia história, havia dor, e havia uma força silenciosa, menos que ninguém naquela loja seria. Ele caminhava entre vitrines que exibiam casacos de 30 mil reais, perfumes com nomes franceses e funcionários com sorrisos que só apareciam para quem parecia estar à altura. Mas naquele dia, algo estava prestes a mudar. Aquela loja, tão acostumada a julgar pelas aparências, conheceria uma verdade desconfortável. Porque aquele homem não era apenas um cliente qualquer. Não estava ali para ver vitrine. E tampouco precisava provar algo para alguém. Em questão de minutos, ele sairia dali, não ignorado, não expulso, mas como alguém que carregava em mãos o maior poder daquele lugar. O poder de dizer agora, essa marca também é minha. Essa é a história real de alguém que foi julgado pela aparência e que surpreendeu o mundo inteiro. Era um sábado como tantos outros em um shopping de alto padrão. O ar carregava uma mistura de aromas perfumes importados, couro legítimo, e uma elegância quase palpável. As vitrines brilhavam, exibindo vestidos que custavam mais do que o salário mensal de muita gente, relógios que mais pareciam joias e sapatos que contavam histórias de luxo. Ele entrou, quase invisível para a maioria ali. Calça jeans desbotada, camiseta simples e tênis cansado. Era como se o cenário todo o ignorasse. Um detalhe fora do lugar naquele mundo perfeito. Mas, para quem prestava atenção, seus olhos revelavam uma narrativa completamente diferente. A história de alguém que tinha enfrentado tempestades internas, noites sem dormir e batalhas que não se veem. Enquanto ele avançava pelos corredores, vozes baixas se espalhavam, carregadas de preconceito e julgamento. Quem é esse aqui? Acho que ele não devia estar aqui. Vai olhar e sair, com certeza. Aquele momento se tornou um microcosmo de um problema muito maior. O preconceito sutil, enraizado em olhares e em palavras não ditas. Ele caminhava devagar, como quem já sabe que cada passo que dá será observado, julgado, interpretado. Os corredores eram impecáveis, uma arquitetura quase sagrada, dedicada ao consumo. Roupas penduradas como arte, espelhos limpos, como verdades refletidas. Cada detalhe gritava exclusividade, cada prateleira, um sussurro de opulência. Mas ali, entre tanto brilho e silêncio controlado, os olhares sempre encontravam o que não queriam ver. Alguém fora do padrão, alguém que não combinava com o piso de mármore, nem com as bolsas trancadas em caixas de vidro. Ele parou diante de um blazer, azul marinho, corte europeu. O preço, 17 mil reais. Não era apenas uma peça de roupa, era um símbolo, um limite, uma fronteira invisível entre quem pode. Com os dedos, ele tocou o tecido, sem medo, com o cuidado de quem respeita o valor das coisas, não pelo preço, mas pelo esforço que custam. Foi nesse instante que ela apareceu, uma das vendedoras, jovem, elegante, expressão treinada. Mas naquele dia, ela não sorriu. Seu rosto carregava algo que nem o uniforme de grife conseguia disfarçar. Desprezo. O senhor precisa de ajuda?
veio carregada de desconfiança, e sua postura dizia mais do que as palavras, como se aquela simples presença, menos um homem de roupa simples, mochila gasta nas costas, fosse um incômodo no cenário cuidadosamente montado. Gostaria de experimentar esse modelo, respondeu ele, com calma, mas com firmeza na voz. Ele não se encolheu, ele não pediu desculpas, apenas disse o que queria, como qualquer cliente faria. Esse é exclusivo, senhor. Clientes com agendamento têm prioridade. Nenhuma educação protocolar, nenhuma oferta de água, nenhum sorriso. Ela não perguntou o nome dele, não se interessou por quem ele era. Apenas olhou para a camiseta gasta, os tênis antigos, e decidiu que não valia a pena. Ela não viu o homem, viu a aparência, e a partir dela, julgou tudo o que ele poderia ou não ser. E naquele momento, o silêncio disse tudo. Um silêncio cheio de camadas, silêncio de preconceito, silêncio de exclusão, silêncio de quem já passou por isso mais vezes do que gostaria de lembrar. Outros clientes olhavam discretamente. Alguns riam, outros simplesmente ignoravam. Ele, no entanto, não reagiu. Não respondeu à grosseria. Não devolveu o desprezo. Porque ele sabia. Era muito maior do que um simples atendimento. Era o retrato de um sistema. Um sistema onde roupas falam mais alto que palavras. Onde cor de pele decide se você será servido com café ou com suspeita. Onde a aparência decide quem merece respeito e quem deve ser ignorado. Mas o que ninguém ali sabia é que aquele homem que acabaram de rejeitar voltaria minutos depois. Não como cliente, mas como o verdadeiro dono da marca. Minutos depois da recusa, um chamado discreto atravessou os corredores da loja. O gerente foi acionado, não por um erro grave, mas porque a presença de alguém simples demais estava incomodando um lugar elegante demais. Ele surgiu com um andar, confiante de quem está acostumado a resolver mal-entendidos, sem tocar na raiz deles. Funcionários esperavam uma cena, um conflito, talvez até um escândalo. O homem permaneceu em silêncio. O gerente o encarou com postura ensaiada, protocolar. Boa tarde, senhor. Temos uma política de atendimento agendado. Não havia um traço de simpatia. Só o tom de quem fala com estranhos que não deveriam estar ali. Mas ele não retrucou, nem se ofendeu. Apenas enfiou a mão na mochila gasta e tirou o cartão. Era preto, de metal, e refletia a luz da loja como um espelho frio. O nome gravado com precisão: Vinícius Rocha. O gerente hesitou, leu de novo, olhou para ele e leu mais uma vez. Vinícius Rocha? Perguntou, com a voz falhando. Sim, o mesmo Vinícius Rocha que assinou a compra de 45% das ações dessa rede na semana passada. O silêncio foi imediato, como se o ar tivesse parado de circular por instantes. Olhares se cruzaram, murmúrios sumiram. A loja agora pertencia a ele. O homem ignorado agora era o verdadeiro dono. Não pelo dinheiro, nem pelo status, mas porque, ali, ele havia vencido uma guerra que ninguém viu. A guerra do julgamento silencioso. O gerente se encolheu. Os funcionários evitaram os olhos. E o ambiente, antes arrogante, agora era pequeno. Aprenderam ali, sem discursos, que a aparência engana e que o respeito não depende da roupa, da cor ou do tom de voz. Depende de reconhecer o valor menos, mesmo quando ele entra pela porta, de mochila nas costas. O gerente empalideceu.
A vendedora recuou, como se tivesse visto um fantasma do próprio preconceito. Os olhares que antes o julgavam, agora tremiam. O silêncio da loja foi quebrado menos, mas não por barulho, por vergonha. Murmúrios tímidos surgiram. Nos cantos, clientes observavam de longe, tentando entender o que estava acontecendo. Funcionários cochichavam, trocando olhares que pediam perdão antes mesmo das palavras. A mesma vendedora que havia o ignorado, agora mal conseguia sustentar o próprio olhar. Senhor Rocha, não sabíamos. Foi um mal-entendido, gaguejou ela, com a voz trêmula. O medo na voz não vinha de quem teme perder o emprego. Vinha de quem foi pego praticando o que nunca deveria ter sido naturalizado. O preconceito disfarçado de padrão. Vinícius, firme, sem elevar a voz, respondeu com algo muito mais forte do que gritos. Não foi mal-entendido. Foi julgamento. E é exatamente por isso que estou aqui. Ele respirou fundo. Olhou ao redor, encarando os rostos que agora o observavam com respeito e desconforto. Para mostrar que o luxo sem respeito é apenas vaidade vazia. Cada palavra foi como um espelho sendo colocado diante de cada um ali. A loja, antes imponente, agora parecia menor. Os espelhos refletiam não mais a elegância da Speca, mas a hipocrisia dos olhares. Os manequins silenciosos pareciam observar o julgamento social sendo desconstruído em tempo real. E então, o que era apenas mais uma tarde de sábado tornou-se uma lição histórica. A loja inteira ficou imóvel, não por ordem, mas por constrangimento. Ninguém tentou justificar. Ali, o tempo parou. Porque, mesmo em um espaço onde tudo custa caro, Vinícius mostrou que o mais valioso é gratuito, dignidade e respeito. Antes daquela loja, antes daquele cartão, antes de Vinícius Rocha ser sinônimo de poder, havia um menino negro da Zona Norte, criado entre becos, buzinas e batalhas diárias, filho de uma empregada doméstica e de um porteiro que virava à noite para sustentar a família. A casa era pequena, mas os sonhos enormes. Ele estudava com bolsa, comia arroz com ovo, fazia dever à luz de vela. E ainda assim, tirava nota alta na adolescência, vendia água no sinal. Ouviu de tudo. Sai daqui. Isso aqui não é pra você. Fala bem pra quem veio da favela, hein? Mas ele seguia, em silêncio, com a mochila nas costas e uma vontade imensa de vencer. Tentou estágios, mandou currículos. Foi ignorado dezenas de vezes, às vezes antes mesmo de abrir a boca. Vaga preenchida, a gente entra em contato, mas não entravam. Não porque ele era ruim, mas porque não era branco. Não usava o terno certo, não falava do jeito certo. Mas Vinícius não parou, formou-se em tecnologia. Criou soluções que ninguém entendia, até que se tornaram indispensáveis. Fundou sua empresa em uma sala de 15 metros, sem ar-condicionado, sem funcionários. Só ele e uma ideia. Meses de salário atrasado. Meses sem fim de tentativas e portas fechadas. Mas ele insistiu. E venceu. Empregava centenas, falava em congressos e fundou um fundo de investimento focado na inclusão racial. Então, quando foi convidado a comprar parte daquela rede de lojas, ele não hesitou. Disse sim, mas não por status. Disse sim para mostrar que o mundo pode mudar e que a resposta às vezes vem de onde ninguém espera. O cartão que ele entregou naquela loja não era só um cartão. Era a história dele. Era o peso de todas as vezes em que ele foi ignorado,
Era a voz de quem, por tanto tempo, não foi ouvido, e agora ele não precisava mais gritar, porque o silêncio das pessoas ao redor era o som da transformação. Vinícius não estava ali apenas como comprador, ele era a mudança, a resposta. E aquele momento foi só o começo. Vinícius reuniu os funcionários da loja, todos em silêncio. Hoje eu não vim como cliente. Vim como alguém que cresceu ouvindo que não pertencia a esse lugar. E hoje eu pertenço porque eu construí, porque eu insisti e porque ninguém mais vai passar pelo que eu passei aqui dentro. O gerente foi desligado. A loja foi reformulada. E um letreiro novo foi colocado na entrada. A elegância começa com respeito. Vinícius saiu da loja sem sacolas, mas com algo que ninguém ali podia vender: dignidade. Ele foi julgado, foi ignorado, mas surpreendeu a todos. E se você também já foi julgado pela aparência, deixe seu comentário. Sua história pode inspirar alguém. E se quer ouvir mais histórias como essa, menos que emocionam, revoltaram e transformam, se inscreva no canal. As próximas ainda vão te surpreender.